Você já sentiu que Deus estava chamando, mas não sabia se era real? E se esse chamado viesse no meio da noite, num templo silencioso, e fosse tão forte que fizesse um menino tremer? As luzes do tabernáculo vacilam, o incenso ainda paira no ar, e ali, deitado no chão frio de pedra, um menino desperta ofegante. Samuel. Ele ouve seu nome. Não é um sonho, não é eco, não é a voz de Eli, é algo maior. Algo que o mundo ainda não estava pronto para ouvir. 3 vezes ele corre ao sacerdote, confuso, com o coração acelerado. Até que Eli percebe, não é a minha voz, é a voz de Deus. E então, num sussurro que atravessa o tempo e o silêncio, Samuel responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é aí que a história muda, não só para Samuel, mas para toda a nação de Israel. O templo, as sombras, o incenso. Tudo se cala para ouvir a sentença de Deus. Uma mensagem tão pesada que nenhum menino deveria carregar. O silêncio do templo parecia quase palpável, quebrado apenas pelo estalar distante da lâmpada que tremulava na câmara sagrada. O aroma de incenso ainda pairava, misturado com a umidade das pedras antigas, enquanto os ecos de passos e sussurros de outrora pareciam se arrastar pelas paredes. Samuel, deitado sobre o chão frio, sentia o peso do chamado invisível sobre seu peito. A voz que o despertava era clara, porém etérea, e ele, supondo ser Eli, correu apavorado para o leito do sacerdote. Eis-me aqui porque tu me chamaste. 1 Samuel 3:4, disse a respiração entrecortada e recebeu apenas a recomendação de voltar a deitar-se. 3 vezes a mesma cena se repetiu. 1 Samuel 3:5-8. E em cada resposta, o coração do menino batia mais rápido, misturando temor e reverência, até que Eli, finalmente, compreendeu que aquele não era um chamado humano, mas a manifestação direta da voz de Deus, uma repreensão silenciosa à sua própria casa e ao silêncio de seus filhos diante do pecado. Ao compreender que Deus escolhera uma criança para transmitir sua mensagem, o velho sacerdote não sentiu inveja, apenas uma profunda humildade. Ele instruiu Samuel. Se fosse novamente chamado, deveria responder com obediência total. 1 Samuel 3:9. E quando a voz soou outra vez, suave e firme, o menino se postou de joelhos, olhos cerrados e coração acelerado, murmurando com tremor, fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. O mundo ao redor parecia se dissolver. A câmara, as velas, o aroma do santuário. Tudo se reduzia à presença do Senhor e à missão terrível que recairia sobre a casa de Eli. Cada som do templo, cada sombra projetada pelas lâmpadas, carregava o peso da iminente justiça divina, tornando o momento denso de expectativa e temor reverente. Então, a voz do Senhor revelou a dura sentença. Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos abomináveis, não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. 1 Samuel 3:11-14. O coração juvenil de Samuel apertou-se. O medo misturava-se à responsabilidade divina, pois ainda não conhecia totalmente o Senhor, e a visão daquela manifestação inesperada mostrava que Deus escolhe caminhos misteriosos para cumprir suas promessas e juízos. Ao amanhecer, Samuel se levantou, carregando no peito o peso de uma mensagem que nenhum menino deveria portar sozinho. Cada passo até suas tarefas habituais ecoava como um lembrete do chamado divino, e ele evitava Eli, temendo que uma pergunta precipitada obrigasse sua língua a revelar o juízo anunciado. Mas Eli, compreendendo a gravidade do momento, chamou o jovem e, com voz suave e olhar cheio de aceitação, ordenou que relatasse fielmente tudo o que ouvira. Samuel, obediente e com o coração ainda trêmulo, contou cada palavra, e Eli, prostrando-se em humilde submissão, apenas murmurou: O Senhor é, faça o que bem parecer aos seus olhos. 1 Samuel 3:18. A atmosfera estava carregada de reverência, temor e a quieta certeza de que a justiça de Deus, mesmo quando invisível,
era inevitável e perfeita, envolvendo todos no templo com um silêncio respeitoso e contemplativo, como se as próprias pedras reverenciassem a palavra viva que acabara de ser pronunciada. A casa de Eli continuava mergulhada na sombra do pecado, e o velho sacerdote, embora tivesse confessado sua falha, não renunciara verdadeiramente à iniquidade. 1 Samuel 4:1. Ano após ano, a paciência de Deus prolongava-se, mas Hofni e Finéias, seus filhos, endureciam cada vez mais o coração, desafiando a santidade do santuário e arrastando milhares à ruína. As advertências transmitidas pelo sacerdote à nação mostravam sua tentativa tardia de remediar os erros do passado, mas foram ignoradas pelo povo, que prosseguia em sua idolatria, e até as nações vizinhas, observando a degradação de Israel, tornaram-se mais ousadas em seus crimes. A autoridade de Deus fora desprezada, e o dia da retribuição aproximava-se inexorável, pois o culto sagrado fora negligenciado, tornando-se necessária a intervenção divina para preservar a honra de seu nome. O povo de Israel saiu ao encontro dos filisteus e acampou junto a Ebenezer, enquanto os inimigos se dispuseram em Afeque. 1 Samuel 4:1-2. Sem a orientação do Senhor, sem o apoio de sacerdote ou profeta, marcharam para a batalha e o desastre logo se abateu sobre eles. Israel foi ferido diante dos filisteus. Cerca de 4.000 homens caíram no campo. 1 Samuel 4:2-3. Em desespero, os anciãos questionaram: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? A nação, madura para o juízo, não percebia que seus próprios pecados haviam provocado a calamidade. Então disseram: tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós para que nos livre da mão de nossos inimigos. 1 Samuel 4:3. Confiantes na vitória, aclamações de júbilo ecoaram quando a arca foi levada pelos filhos de Eli ao acampamento. Os filisteus, ao ouvirem o alvoroço e reconhecerem a arca, temeram profundamente, considerando ao Deus de Israel. 1 Samuel 4:6-7. Recordavam-se das obras de Jeová, acreditando que o mesmo poder que vencera o Egito agora se manifestava contra eles. Ai de nós! Que tal nunca jamais sucedeu antes? Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? 1 Samuel 4:8-9. Encorajaram-se mutuamente, exigindo coragem para enfrentar o inimigo. Mas a realidade da guerra trouxe destruição implacável. 30.000 homens israelitas foram mortos, e a arca de Deus caiu nas mãos do inimigo, enquanto Hofni e Finéias tombavam defendendo-a. 1 Samuel 4:10-11. A glória divina, que outrora repousara visivelmente sobre o santuário e assegurara vitórias miraculosas, afastou-se, deixando Israel em pranto e desolação, testemunho eterno de que a iniquidade, mesmo no povo escolhido de Deus, não ficaria impune. A fé de Israel, embora professada, revelava-se nominal, incapaz de prevalecer perante Deus, e a arca, símbolo de sua presença e da lei, tornou-se para o povo apenas um objeto, desprovido do poder divino, pois haviam desprezado seus mandamentos e contristado o Espírito Santo. 1 Samuel 4:3-4. A obediência verdadeira jamais fora cultivada. Olhar para a arca sem cumprir a vontade de Deus equivalia à idolatria, mesmo com sacerdotes oferecendo sacrifícios e com o povo chamado filhos de Deus. O Senhor não considerava as súplicas daqueles que mantinham a iniquidade no coração, conforme ensina: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbios 28:9. A presença física da arca não garantia vitória, nem a formalidade dos ritos substituía a obediência e o arrependimento genuíno. Eli, cego e idoso, aguardava ansioso notícias do campo de batalha, seu coração tremendo por causa da arca de Deus. 1 Samuel 4:13. Tomava lugar perto da porta do tabernáculo dia após dia, esperando o mensageiro que trouxesse a verdade sobre o conflito. Finalmente, um benjamita correu à cidade, vestido de luto, com terra sobre a cabeça, e trouxe a notícia devastadora. Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e demais disto, também teus 2 filhos Hofni e Finéias morreram. 1 Samuel 4:12. Eli,
embora preparado para o golpe, não resistiu quando soube que a arca fora tomada. A glória de Deus havia se retirado de Israel. Atônito, caiu para trás, quebrando o pescoço e morrendo ali mesmo. 1 Samuel 4,18. A mulher de Finéias, temendo ao Senhor apesar da impiedade do marido, sofreu um destino igualmente trágico. 1 Samuel 4:19 e 21. Ao dar à luz, compreendeu que a última esperança de Israel se esvaíra e chamou o filho de Icabode. Inglório, o dizendo, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa. 1 Samuel 4:21 e 22. No entanto, a soberania de Deus permanecia intacta. Ele não rejeitara inteiramente o seu povo e usara os filisteus como instrumento para corrigir a infidelidade. A arca, embora capturada, continuaria a manifestar a presença divina, trazendo terror aos inimigos e lembrando a todos que a desobediência, mesmo entre o povo eleito, acarreta juízos inevitáveis e que a santidade de Deus jamais pode ser transgredida impunemente. Os filisteus triunfantes levaram a arca do Senhor para Asdod, uma de suas 5 principais cidades, colocando-a na casa de seu deus Dagon, crendo que o poder da arca, combinado com o de seu ídolo, os tornaria invencíveis. 1 Samuel 5:1-2. Mas no dia seguinte, ao adentrarem o templo, encontraram Dagon caído de rosto diante da arca, um espetáculo que os encheu de consternação. Com reverência, ergueram o ídolo e o repuseram, mas na manhã seguinte, o encontraram mutilado, a parte superior com forma humana separada, restando apenas o corpo de peixe. O terror dominou sacerdotes e povo, que compreenderam naquele estranho acontecimento o juízo do Deus dos Hebreus sobre seus deuses, levando-os a transferir a arca para outro edifício. Os habitantes de Asdod logo foram afligidos por uma doença grave e mortal. 1 Samuel 5:6. Recordando as pragas que Deus infligira ao Egito, associaram sua calamidade à presença da arca e decidiram enviá-la a Gate. A praga, porém, acompanhou-a, e os habitantes de Gate, aterrorizados, declararam: transportaram para mim a arca do Deus de Israel para me matarem, a mim e ao meu povo. 1 Samuel 5:10-11. Tentaram novamente seus deuses, mas a destruição prosseguia. A arca então foi colocada em pleno campo, e a terra sofreu a invasão de ratos, destruindo colheitas e celeiros, trazendo fome e doença, até que a calamidade se tornou total, provando que a presença divina não podia ser desprezada ou tratada como mero objeto de culto. Durante 7 meses, a arca permaneceu entre os filisteus, tornando-se mais um fardo do que uma fonte de poder, enquanto os israelitas não faziam esforços para recuperá-la. 1 Samuel 5:12. A cada cidade em que era colocada, os juízos de Deus a seguiam, causando terror e destruição. Desesperados, os líderes, sacerdotes e adivinhos se reuniram perguntando: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. 1 Samuel 6:1-2. Receberam então o conselho de devolvê-la juntamente com uma oferta de expiação, a fim de aplacar a ira de Jeová e descobrir o motivo pelo qual sua mão permanecia contra eles. Entre os gentios, era costume tentar desviar a praga por meio de imagens ou oferendas, representando a parte atingida, na esperança de proteção. Contudo, nenhuma técnica humana podia impedir o juízo direto do Deus vivo. Seguindo a superstição dominante, os principais filisteus recomendaram que se fizessem representações das pragas que os afligiam: 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos príncipes dos filisteus. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. 1 Samuel 6:2-4. Reconhecendo que um poder misterioso acompanhava a arca, mas sem a sabedoria para enfrentá-lo, os magos não instruíram o povo a abandonar a idolatria ou a servir ao Deus de Israel. A submissão forçada ao poder de Deus não poderia salvar o coração dos pecadores. A verdadeira obediência depende da rendição voluntária à graça divina. Enquanto o orgulho e a rebeldia permanecessem, nenhum ritual ou oferta teria eficácia, e a justiça divina se manifestaria inexoravelmente. A longanimidade de Deus, contudo, mostrava-se extraordinária. Filisteus e israelitas
haviam desfrutado silenciosamente das suas bênçãos sem reconhecer o doador. Mas quando a impiedade persistia, Deus retirava sua proteção e falava através do juízo. Muitos filisteus, embora temerosos, ainda resistiam a admitir o poder de Jeová, pois reconhecê-lo seria humilhante para sua soberba. Para evitar maiores aflições, os sacerdotes e os adivinhadores, 1 Samuel 6:2, aconselharam o povo a devolver a arca com uma oferta de ouro, usando um plano cuidadosamente estruturado, um carro novo, puxado por 2 vacas sem jugo, cujos bezerros ficaram em casa, garantindo que o transporte fosse conduzido sem a intervenção humana direta. Deixadas à própria vontade, as vacas se afastaram de seus bezerros e, mugindo, seguiram diretamente para Bet-Semes, cidade mais próxima dos levitas. O caminho se revelou seguro, protegido pela presença divina que acompanhava a arca, assegurando que ela chegasse exatamente ao lugar designado. A trajetória das vacas, guiadas apenas pela vontade de Deus, tornou visível aos filisteus que não havia acaso naquele retorno e que o poder de Israel não residia em simples objetos ou rituais, mas na presença viva do Senhor, cuja mão acompanhava cada movimento e determinava a justiça, demonstrando de forma inconfundível que a glória e o poder do Altíssimo jamais poderiam ser contidos ou subjugados pelos homens. Seguindo a superstição vigente, os principais filisteus instruíram o povo a fazer representações das pragas que haviam sofrido. 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, segundo o número dos príncipes dos filisteus. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. 1 Samuel 6:2-4. Reconhecendo que a arca carregava um poder misterioso que não podiam enfrentar, os magos não recomendavam abandonar a idolatria ou servir ao Deus de Israel, pois o ódio ao Senhor permanecia. Assim, os pecadores podem sujeitar-se ao poder de Deus externamente, mas se o coração se mantém rebelde, tal submissão não traz salvação. O verdadeiro arrependimento exige que o coração se renda à graça divina, sendo subjugado pela autoridade de Deus. A paciência de Deus com os ímpios era extraordinária. Tanto os filisteus idólatras quanto Israel, relapso e ingrato, haviam recebido incontáveis bênçãos silenciosas, ignorando o doador. Persistindo em sua impiedade, Deus retirava sua proteção, obrigando-os a aprender por meio do juízo. Alguns filisteus, conscientes do poder do Deus de Israel, resistiam à devolução da arca, temendo a humilhação de seu orgulho. Todavia, os sacerdotes e os adivinhadores aconselharam que não imitassem Faraó e os egípcios para evitar maiores aflições. 1 Samuel 6:2. Um plano foi então estabelecido e aceito. A arca, com a oferta de ouro em expiação, foi colocada em um carro novo, puxado por 2 vacas sem jugo, com os bezerros deixados em casa, garantindo que o transporte fosse livre de qualquer intervenção humana. Ao serem liberadas, as vacas afastaram-se de seus bezerros e, mugindo, seguiram diretamente para Bet-Semes, a cidade mais próxima dos levitas. Sem serem guiadas por ninguém, mantiveram o caminho correto, demonstrando que a presença divina acompanhava a arca, conduzindo-a em segurança ao lugar designado. Cada passo das vacas mostrava que não havia acaso naquela jornada, evidenciando que o poder de Israel residia na presença viva de Jeová e não em objetos ou rituais humanos. Assim, Deus manifestava de forma clara que sua glória e autoridade nunca podem ser subjugadas e que a obediência e a reverência genuínas são indispensáveis para experimentar seu favor. Há hoje, assim como no tempo de Israel, urgente necessidade de um reavivamento da verdadeira religião do coração. O arrependimento sincero é o primeiro passo que cada alma deve dar para voltar-se a Deus. Não pode ser efetuado por outrem. Cada indivíduo deve humilhar-se perante o Senhor, rejeitando ídolos e afastando-se de tudo que desvia a fé. Somente depois de todos os esforços humanos para obedecer, Deus manifesta sua salvação. Com este espírito, os líderes das tribos reuniram uma grande assembleia em Mispa, onde se realizou um jejum solene, e com profunda humildade o povo confessou seus pecados. Em reconhecimento à sua liderança espiritual
investiram Samuel com autoridade como juiz para conduzir a nação segundo os desígnios divinos. 1 Samuel 7, 2, 3. Os filisteus, mal interpretando o ajuntamento como conselho de guerra, avançaram com grande exército, tentando surpreender Israel antes que seus planos de restauração chegassem à maturidade. A notícia espalhou terror entre o povo, que imediatamente recorreu à oração e clamou a Samuel: "Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus." 1 Samuel 7, 8. Quando Samuel oferecia um cordeiro como holocausto, uma manifestação do poder de Deus se revelou. O mesmo ser que desceu sobre o Sinai em fogo e trovões, que dividiu o Mar Vermelho e abriu o Jordão para Israel, desencadeou uma tempestade terrível sobre os invasores, espalhando cadáveres pelo campo e mostrando que o arrependimento sincero fora aceito. Tomados de temor e esperança, os israelitas observaram a matança dos inimigos e compreenderam que Deus estava com eles. Apesar de despreparados para a batalha, empunharam as armas dos filisteus mortos e perseguiram os fugitivos até Bet-car, conquistando exatamente o mesmo campo em que 20 anos antes haviam sofrido derrota e perdido a Arca de Deus. 1 Samuel 7, 10, 11. Esta vitória demonstrou que a obediência é o caminho da segurança e da prosperidade, enquanto a transgressão leva à derrota e humilhação. Os filisteus, subjugados, devolveram as fortalezas tomadas e mantiveram-se pacíficos por muitos anos. Para que a memória desse milagre não se perdesse, Samuel ergueu uma grande pedra entre Mispa e Sem, chamada Ebenezer, a pedra da ajuda, declarando ao povo: "Até aqui nos ajudou o Senhor." 1 Samuel 7:12. Assim, aprendemos que a glória de Deus não reside em arcas de ouro, mas na obediência de um coração humilde. A voz que atravessou o templo silencioso não apenas chamou um profeta, mas ecoou uma verdade eterna. A justiça é inevitável, mas o arrependimento sincero sempre encontra a ajuda do Senhor. De Icabode à pedra de ajuda, de uma derrota humilhante a um milagre. Esta foi a história do despertar de Israel, através dos olhos de Samuel, o profeta. Se você sentiu o peso e a emoção desta jornada épica, mostre seu apoio. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias de fé, poder e redenção que vamos trazer para você. Até a próxima, e que a palavra te inspire.